Boa noite a todos, boa noite aos irmãos das telinhas, que a nosso estudo possa ser de uma forma pacífica, de paz, de harmonia, já aproveitando toda a construção dessa casa, que com certeza tem uma egrégora baseada em muita oração, do esforço e da humildade de todos aqueles que conseguiram colocá-la em pé. Ou seja, é a materialização da oração. Então, o nosso assunto de hoje é esforço e oração. E a oração, que a gente lembre sempre, em todos os momentos da nossa vida, é o lenitivo da nossa existência. É a prova do nosso pertencimento de um mundo criado por Deus, orientado por Deus, que depois mandou um anjo sublime como o Mestre Jesus, para vir aqui e consolidar essa comunhão do plano espiritual com o plano físico. Nós somos seres originários de uma concepção divina, de um Deus maravilhoso. E a forma como a gente lida com isso, que a gente trata, que a gente conversa com esse Deus, é por meio da oração. Então, dentro desse assunto, eu usei o Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso ponto de tudo, né, onde estão as bases, como foi colocado na palestra de domingo passado, e no capítulo 27, que está escrito lá, pedi e obtereis, que já encerra aqui, só nesse título, a nossa responsabilidade em pedir e participar do processo de obter. Então, eu comecei falando, estudando este assunto, e lá ele inicia assim, a qualidade da prece, ou oração, né, como a gente quiser chamar, a prece ou a oração. Teria qualidade a prece? Tem como a gente observar isso? E a eficácia da prece? Também tem como a gente verificar se ela é realmente eficaz? Eficaz por onde? Por quem? Quem consegue essa eficácia? Aí, nessa primeira parte, qualidade da prece, Jesus pede para a gente, quando nós fizermos orações, para que a gente não faça orações em meio a tudo, ao turbilhão, para que todos possam ver, para que todos possam escutar, que a gente possa fazer as nossas orações sem ter a necessidade de que tenha alguém sabendo que eu estou fazendo aquela oração. Hoje nós estamos aqui falando sobre isso, porque é um estudo, é um ensino do Mestre Jesus. Mas aquela lá, pessoal, aquela intrapessoal nossa mesmo, a gente faz em qualquer lugar que a gente esteja, porque o que a gente conecta é o nosso espírito à espiritualidade. Deus sabe do que necessitamos antes mesmo de pedirmos. Parece uma frase comum, né? Ah, Deus sabe, então a gente está seguro. A gente precisa nem de fazer oração, porque Deus sabe do que a gente precisa. Mas tem muitas situações em que as pessoas, baseadas nisso, alguns dizem assim: se Ele sabe de tudo que a gente precisa, para que a gente vai fazer oração então? Mas dentro da doutrina espírita, não tem determinismo e nem fatalidade. Eu posso ter combinado lá do outro lado, antes de nascer, que para resgatar um erro ou de uma vida passada recente, ou de uma pretérita bem lá atrás, que nessa vida eu ia ficar paralítica. Combinei com todos os responsáveis pela minha reencarnação. Só que ao longo do tempo, eu posso ter entendido que eu podia mudar mais ainda, que eu podia melhorar, que eu podia prosperar na bondade, na caridade, no amor. E aí o que que acontece? Eu posso, ao invés de ficar paralítica, posso só quebrar uma perna. Não posso? Dentro da nossa evolução.
Porque o que vai lá dentro da nossa oração, o que vai ser reconhecido é a nossa intenção. E essa intenção a gente compartilha interiormente com Deus. E aí, nessa primeira parte, Jesus conta uma parábola, e Jesus, nas parábolas de Jesus, eu estava fazendo um curso de oratória, e dizem que quando você conta uma história no momento de um estudo, você agita lá 18 partes lá do cérebro, que a pessoa consegue ainda mais incentivar e ouvir e entender aquilo. Benditas sejam as palavras, as parábolas do Mestre Jesus. Então ele contou uma parábola bem assim: dois homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu. Fariseu, naquela época, eram os senhores da lei, né, que não se misturavam aos pobres, não podiam tocar em nada, ninguém podia tocar nele, porque eles eram os escolhidos de Deus. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças porque não sou como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano, o que estava lá também no templo. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus, justificado, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Essa foi uma parábola que Jesus contou. Então, a gente não precisa, ao longo do nosso tempo, dentro do nosso esforço de melhora, de sairmos dessa vida que chegamos aqui agora melhores do que quando a gente chegou, para receber a recompensa do mundo. Porque o fariseu, a recompensa que ele queria era isso: o reconhecimento de quem estava ouvindo e de quem estava vendo. Mas o publicano, conhecedor de suas falhas, das suas dores, ele se colocou diante do Senhor e disse que não era nem, não tinha nem, ele não conseguia nem olhar para cima, diante do reconhecimento da humildade de seus atos e pensamentos. E aí a qualidade da prece entra nesse momento. O fariseu colocou tantas coisas, tantas formas dele falar. Não quer dizer que ele não vá ser ouvido. Mas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo diz que todas as preces são ouvidas, menos a do orgulhoso. Essa não é ouvida, porque a recompensa que ele quer não é a de Deus, é a recompensa da terra. E essa ele consegue. É só ele expandir suas palavras para que seja ouvido e para que seja visto. E aí a gente segue. Quando vos apresentardes de Jesus para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe primeiro, a fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu tinha 17 anos, o meu pai, que hoje eu sou muito grata a ele, eu não tenho nada contra ele, já faleceu, mas lá naquela época, todo fim de semana, dava sexta-feira à noite, ele nem voltava para casa. E era aquela bebedeira no sexta, no sábado, e era briga, e a minha mãe emburrada, e ela deixava a gente, não deixava a gente se meter, aquelas coisas horrorosas que a bebida alcoólica causa. E aí, eu fui para a igreja católica, porque eu não aguentava mais aquilo, e eu queria que tivesse uma solução para aquela situação. Havia oração dentro de casa? Sim, a minha mãe sempre nos entregou nas mãos de Maria. E, porém, existia essa confusão.
Então chegou um ponto que eu cheguei, quando entramos na igreja católica, mesmo depois ele também foi, parou de beber, mas quando chegava na parte do Pai Nosso, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, eu calava a boca, porque eu não perdoava meu pai. Era muita briga, gente. Era uma coisa horrorosa. Passou o tempo, aí sim, fui entendendo, fui descobrindo, fui procurando saber o por causa, os motivos, né, o porquê da dor dele também. Então a gente acaba entendendo que a gente precisa perdoar, mas de fato, né, para a gente poder conseguir continuar falando aquilo. E a oração do Pai Nosso, ela encerra pedidos. Nós fazemos pedidos ali. Então, como é que eu podia perdoar as nossas ofensas? Ah, mas o meu pai eu não vou perdoar, não. Então, fiquei um tempão sem conseguir falar essa frase. Me envergonhava disso, interiormente, que ninguém sabia, era só eu que sabia. Mas eu me envergonhava disso. Então, dentro, eu fico imaginando Jesus ensinando essa oração lá naquela época, na igreja dele, que era ao ar livre, né? Não era como as nossas hoje, ele pregava na natureza. Como que ele ensinou aquilo? As pessoas escutando aquilo. Fala assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E perdoar, gente, não é esquecer, né? Como muitos dizem, quem esquece é porque tem problema de memória. Perdoar é você entender aquele motivo e aquilo não te afetar mais. E aí você não se afeta e nem cobra do outro. E aí seguimos. As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus nessa parábola. Vai lá e faz a sua prece. É entre você e o Criador. E exatamente tem coisas que são entre nós e Deus. O mundo inteiro está um rebuliço, mas aquela ali, aquela situação é entre nós e Deus. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Está todo mundo preparado para receber aquilo que pede? Todo mundo está preparado para receber aquilo que pede? Todo mundo se prontifica, todo mundo começa a falar: não, eu pedi, mas eu tenho que mudar esse meu comportamento. É o meu esforço. Eu tenho que mudar essa minha forma de pensar. Eu tenho que mudar essa minha forma de agir com as pessoas. Porque quando a gente deseja, a gente já está pedindo. Então, tem umas pessoas que falam assim: cuidado com o que você deseja. Porque quando a gente pede, a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que pede. Existe uma dinâmica na oração. Assim como a gente faz planejamento na terra, quando a gente conversa com Deus, existe ali um conjunto de espíritos mensageiros, espíritos que estão ao redor. Nesse momento, tem espíritos trabalhando nessa casa, estão ouvindo as nossas preces. E como é que eles vão trabalhar isso para nós e por nós? Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eles mesmos pedem para a gente tentar entender os meios que eles estão nos ajudando a conseguir parte da nossa libertação nessa encarnação. Então, a eficácia da prece está nessa responsabilidade. Por que que Jesus colocou isso? Pedi e obtereis. Porque o mérito tem que ser nosso. Ah, mas Deus não sabe que eu estou precisando? É, ele pode até saber que você está precisando disso agora, mas você não está preparado para receber isso agora. Ah, mas Deus não está me ouvindo. Deus escuta, mas nós não nos preparamos para ouvir a resposta. E muitas das vezes, no nosso esforço, é estar atento. Eu fiz esse pedido a Deus. Mas será que eu estou prestando atenção por onde está vindo a resposta?
Será que ela não vem por meio de uma contemplação na natureza? Olha, estou aqui olhando isso e foi exatamente o que eu coloquei na minha oração. Olha essa notícia de jornal. Olha, esse acidente de carro, eu queria tanto fazer daquele jeito, mas talvez essa seja a resposta. Porque Deus escreve certo em linhas tortas, não é assim? Sem dúvida, há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expor-lhes, que nossos desejos não podem ultrapassar as leis eternas já encadeadas no universo. Realmente, as leis naturais de Deus não estão à mercê do nosso capricho. Isso é bem verdade. As leis morais, principalmente. E elas são imutáveis, né? Que não estão derrogadas ao nosso capricho, nem a fatalidade, nem ao determinismo. Elas não são circunstâncias dos nossos atos. Do que valeria, então, o livre-arbítrio? Ah, se eu não preciso pedir nada a Deus, porque Ele já sabe de tudo que eu preciso, para que foi instituído o livre-arbítrio? Para que eu possa fazer escolhas. E todas as minhas escolhas, é, elas vão também chegar aos outros que estão ao meu redor. Vão chegar às pessoas que estão perto de mim. O que eu desejo, o que eu faço, pode sim respingar nas pessoas ao meu redor. Deus nos deu o discernimento e a inteligência para nos servirmos deles. Estando o homem livre para agir, nossos atos têm para nós e para os outros consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. Porém, não é basta pedir para conseguir e depois culpar a providência que não cede a todos os pedidos. Peça, mas saiba por que está pedindo. Peça e saiba o que é que você está pedindo. Será que o que você está pedindo agora não vai causar um grande mal a quem está perto de você, a sua família, o local de trabalho? Será que você está preparado para isso nesse exato momento? Você está se esforçando para ser responsável por esse pedido que você está fazendo a Deus? Porém, basta pedir para conseguir? Essa perguntinha a gente tem sempre que colocar na mente. Alguns pais negam muitas coisas aos filhos, né? A gente precisa, como pai e como mãe, a gente tem que aprender a dizer não, né? Assim. E como é difícil dizer não, né? Principalmente quando eles são pequenininhos e vem com aquela carinha e chora e reclama. Aí a gente fica querendo fazer as coisas, mas a gente tem que dizer não, porque naquele momento não é bom para eles. E às vezes ainda cresce, a gente tem que falar não, porque nem tudo é o momento para receber. E esses pais, não, a gente não aprende a dizer não, a gente não fala não? E por que Deus não agiria assim também com seus filhos? Não é o momento. Não quer dizer que você não esteja sendo ouvido, mas não é o momento. E aí, se a gente se rebela, a gente passa tanto tempo que quando o momento chega, a gente também nem percebe. Porque talvez nem o que a gente estava pedindo era de responsável, estava com um nível de responsabilidade grande da nossa parte. Ajuda-te que o céu te ajudará. Vem aí o esforço. Não. Deus precisa, se ele, né, por que que Deus vê toda essa confusão, essa matança, essas pessoas, essas crianças, todo mundo morrendo, essas guerras? Onde está esse Deus? São nossas escolhas. Ele não está deixando de ver. E o mal, quanto mais ele aparece, mais ele está na mira de Deus. Na mira de Deus, gente, mas não é no sentido ruim, não, né? Porque tanto nós como o criminoso, ele é visto por Deus. E já dizia Emmanuel, né? Quando Chico perguntou para ele o que é um criminoso, o que Emmanuel disse?
Todos nós, quando somos descobertos. Então, essa confusão que está no mundo não quer dizer que todos aqueles que oram não estão deixando de ser ouvidos. E muito mais, quantos se unem em grupos, em orações, que a situação do mundo poderia estar bem pior. Mas são esses conjuntos de orações, de preces, de grupos se reunindo em oração, que as coisas talvez não estivessem já pior. A prece é uma invocação. Essa é a parte do evangelho que eu mais gosto quando fala da prece. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser. A comunicação mental com outro ser, ela faz com que a gente mentalize aquele ser. Por exemplo, quando eu venho falar aqui na frente, eu mentalizo esse lugar. Eu peço ao Senhor que me dê calma, que me dê tranquilidade. Eu imagino esse local, eu mentalizo, eu me vejo aqui. Então, com certeza, eu já me sinto segura quando eu faço isso nas minhas preces. Então, quando a gente faz a oração, a gente mentaliza aquilo que a gente está falando. Eu vou orar por uma pessoa que já faleceu, eu não preciso falar exatamente direto com ela, porque eu não sei em que estado ela está, né? Se ela está bem, se ela está equilibrada, se ela já aceitou o momento dela que ela não está mais viva, ela agora está em espírito. Então a gente conversa com Deus, mas a gente pensa naquela pessoa, mentaliza o rosto dela. É uma conversa, uma invocação. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Gente, a gente passa os dias. Aqui em Santa Teresa a gente vai trabalhar, ver beija-flor, ver borboleta, né? Ver passarinhos cantando, um voa para um lado, um voa para o outro. A gente contempla isso e transforma em oração. Na contemplação, a gente agradece, a gente louva. Essa oração linda que a Elisa cantou aqui no início, a sabedoria de São Francisco em pedir para ser instrumento, em pedir para levar o lenitivo para as pessoas. Ele já entendeu. Ele, naquele momento, ele entendeu o que era para ser feito. Então, quando a gente faz as nossas orações e a gente canta, a gente louva, também é oração. Porque, como ela mesma disse, vamos cantar para equilibrar as nossas vibrações. É uma oração. O louvor é uma oração. Pode-se orar por si mesmo ou por alguém. Há um tempo atrás, eu falei assim, gente, mas eu peço nas minhas orações, pelas minhas filhas, peço por isso, e por mim. Nós temos que pedir por nós também. É a nossa conversa com Deus, é o nosso facho de energia. Toda vez que você senta no mesmo lugarzinho, por isso que a gente se sente acolhido aqui dentro, porque é um local de oração. Às vezes você está numa igreja, eu entro na capela da escola, eu me sinto bem, porque é um local de oração. Então, aquilo ali, aquele fluxo, aquela egrégorazinha ali em cima, está ali. Então, criou-se aquele momento de oração. Então, lá no cantinho da sua casa, deve ter algum lugarzinho que você gosta de sentar para fazer a sua oração. Porque você criou aquele fachozinho ali de energia, e é ali que você se sente bem fazendo sua oração. Podemos fazer as preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários. Não tem necessidade da gente brigar com os católicos, ou os evangélicos brigarem com os católicos, ou o outro brigar com o outro, porque tem uma imagem ali, uma imagem aqui. O Deus único sabe de todas as coisas. E ele escuta todos os corações, querendo a gente ou não. O Espiritismo faz compreender a ação da prece explicando o modo de
transmissão do pensamento. E a gente estuda isso no Espiritismo. Como que a gente não vai prestar atenção no que está vindo ali? Você está recebendo uma oração. Quantas vezes a gente faz uma oração, pensa numa pessoa e de repente você procura essa pessoa, ela fala: eu queria tanto falar com você. Como é que você sabia? Gente, nós somos conexão. Nós somos o tempo inteiro conexão. A gente estuda isso, mas no dia a dia do mundo parece que a gente esquece. E eu tento lembrar muito disso, não sei se eu já contei aqui da outra vez, mas eu vou contar rapidinho. Eu fiquei 2 meses com uma ex-vizinha minha na minha mente. Falei, nossa, eu preciso ir vê-la, eu preciso ir vê-la. E não fui. Passaram-se 2 meses. Fui eu visitá-la. Chamei da janela. Vou falar o nome dela, mas ela já desencarnou. Dona Rosângela. O filho dela aparece na janela. Minha mãe faleceu há 2 meses. Ai, gente, que tragédia. Que sentimento ruim que eu senti. Porque ela estava ali, a conexão estava ali, não sei se era ela ou se foi, mas eu escutei que eu tinha que visitá-la e não fui. Aí quando eu fui, recebo essa notícia. Então nós somos conectados. Nossas orações não são palavras ao vento. Às vezes pode até ser, né? Pode até ser. Mas a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente ora. O Espiritismo faz compreender a ação da prece explicando o modo de transmissão do pensamento. Seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando do nosso pensamento o alcança. Gente, a prece existe de lá para cá e de cá para lá. Eles intervêm por nós. É preciso mentalizar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço. Esse fluido recebe um impulso da vontade. É o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Essas vibrações se estendem ao infinito. Então, a nossa vontade, quando a gente ora, ela movimenta o nosso pensamento. É essa vontade, essa certeza de que vai acontecer que movimenta e que se escuta onde tem que ser escutado. As nossas orações, as nossas vibrações, elas são escutadas, elas são presenciadas, são recebidas. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Mas os espíritos também dizem: fiquem atentos na forma como nós estamos ajudando vocês, os meios que nós estamos utilizando para que vocês possam alcançar aquilo que almejam. Deus nos quer em abundância. Deus nos quer o melhor. Não tem por que a gente ficar o tempo inteiro em sofrimento. Todos nós temos recursos da dor dentro de nós, mas também temos os nossos traços de alegria. E a gente precisa estar sempre procurando sair da dor. E é pela oração. Pela oração, nós estamos concomitantemente em tempo real com Deus, ali nos nossos afazeres. Pedi e obtereis. Você está preparado para receber? Mas também você está resignado com a resposta de Deus? Às vezes a gente sofre e pergunta assim: mas por que, meu Deus, que sou eu que estou sofrendo tudo isso? Por que que isso tem que acontecer comigo? Então, Emmanuel diz assim: quando você estiver passando por essa situação, agradeça. Agradeça e tenha certeza que você vai sair bem melhor dessa. Você vai sair purificado dessa situação. Seja valente. Aceite a resposta de Deus. Passa pelo sofrimento com braveza. Mas uma braveza santa, né, gente? Santa, assim, não somos santos, né? Mas uma braveza santa na certeza de que vai melhorar.
tudo é passageiro, menos o trocador e o motorista, né, gente? Tudo passa nessa vida, tudo passa. E esse sofrimento que você está passando também vai passar. Deus quer que seja assim para que tenha responsabilidade dos seus atos e deixe-lhe o mérito da escolha entre o bem e o mal. Isso o homem sempre pode obter se pede com fervor. E é o que pode, sobretudo, se aplicar a estas palavras: pedi e obtereis. Você está pronto para pedir? Tem consciência do que você está pedindo? Terá a responsabilidade de seus atos? Acedendo ao pedido que lhe é dirigido, Deus frequentemente tem em vista recompensar a intenção. Ai, mas eu não sei rezar, não sei falar palavras bonitas. Chega para Deus então, fala: Senhor, é eu. Conversa com ele assim então. Sou eu, meu Deus. Sou eu. Essa pessoa chata, encrenqueira, resmungona. Sou eu, Senhor. Você pode até escutar seu nome. Tá bom, Gabriela, eu tô te ouvindo. Gabriela é o nome da minha filha. Que tá ali, ó. Já sei que é você, Gabriela. O homem que não se crê bastante bom para exercer influência salutar não deve jamais se abster de orar por outro. A consciência de sua inferioridade é uma prova de humildade. Alguém aqui já foi em benzedeira quando era criança? Ai, gente, eu gostava tanto de ir numa casa de uma benzedeira, de uma senhorinha, mas ela era tão velhinha, ela tinha um monte de gato. Mas eu queria ficar lá para ela botar aquelas folhinhas em cima de mim o tempo inteiro. Porque era um lugar muito gostoso de ir. Eu não sei nem o que que eu tinha, mas a minha mãe levava. Mas aquela folhinha batendo. Gente, aquilo era muito bom, porque eu achava puro aquilo. Sempre me saía de lá feliz da vida. E ela falava desse jeitinho. Ô Senhor, abençoa essa criança que está cheia dessas coisas. Eu amava aquilo. Adorava o jeito dela fazer oração. Tudo bem que as folhinhas às vezes saíam murchinhas, tá, gente? Deus leva em conta a interação caridosa que o anima, o que vai dentro de nós. Deus sabe de nossas intenções. Agora, a prece do orgulhoso, essa, ela é recusada, da forma que ele faz. Porque a recompensa que ele quer não é a de Deus, é a recompensa do mundo. E aí nós temos a história da Ave Maria. Vocês sabem a história da oração da Ave Maria? Ela é mais ou menos assim: tinha uma menina que elas estavam em guerra e ela estava na França e ela queria que o pai dela voltasse daquela situação da guerra. Então ela foi fazendo a oração em forma de jeito que sai. E aí houve uma pesquisa, se eu não me engano, foram os americanos que fizeram uma pesquisa, que toda vez que se rezava Ave Maria nos hospitais, num do hospital que eles estavam fazendo a pesquisa nos Estados Unidos, o som da oração acalmava os doentes. Então, as nossas orações se transformam em mantras. O som. Qual é o som do nosso Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça. O Senhor esteja conosco. Gente, são sons, são vibrações que muitas das vezes acalmam uma pessoa. Pai nosso que estais no céu, todo idioma tem suas frequências benfeitoras. Nossos sons. Por isso que quando a gente grita, briga, não faz mal? Então, quando a gente fala em tom de oração, faz bem. E tem um pensamento de Joana de Ângeles que diz assim: a coincidência é a presença discreta de Deus, propositadamente programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. Então a gente acha que tudo é
Só coincidência, né? Mas talvez ali naquele momento é a resposta da oração que você fez lá anos atrás. Ou então é a resposta de uma oração que você fez ontem. Olha, então outro dia, ontem mesmo estava assistindo um Reels que tinha um cara fazendo uma corrida na pracinha no bairro, 3 horas da manhã, e dando cavalo de pau, e dando cavalo de pau. Ele, vou ligar para a polícia, a pessoa filmando, vou ligar para a polícia. Oh, meu Deus, dá um jeito nisso. Ah, o cara bateu o carro no poste. Aí ele responde assim, ai, Deus. Aí eles colocam uma figurinha assim, de Deus. É nós. Não pediu? Então a gente, cuidado com o que a gente pede. Às vezes não é resposta de Deus, não, mas é a força do nosso pensamento. Então a gente tem que ter fé nisso, fé naquilo que a gente pede. É isso que eu gostaria de trazer para vocês, que vocês creiam exatamente no que vocês estão falando, que vocês estão sendo ouvidos. Ah, e uma outra coisa muito importante. Quando vocês estiverem bem concentrados na oração de vocês, observem o que se passa ao seu redor. O que você sente, o que você começa a sentir, se você está feliz, se você começa a experimentar uma alegria repentina. Gente, são conexões. A fé, ela é viva, como a oração também. Ela é uma conversa, ela é uma invocação. Sejamos responsáveis com nossas preces. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Eu agradeço e que as nossas orações sejam assim muito aceitas por Deus e que elas sejam espalhadas por todos os quadrantes desse planeta.